Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Novamente aqui com o Ed Cobori para responder as dúvidas de todos vocês. Tá ok, pessoal? Perguntas em áudio e texto, entre 40 segundos e 1 minuto. Tá vindo muita pergunta muito longa, tá, pessoal? E aí a equipe já dá uma cortada aí, tá ok? Então tenta encaixar sua pergunta entre 40 segundos e 1 minuto. Se você não tiver a sua pergunta respondida é porque provavelmente ela já teve aqui em outros episódios quase que idêntica, tá? Se tiver alguma coisa a acrescentar, eu sempre ponho a pergunta. Mas se você não foi contemplado, dê uma procurada aí no canal que vocês vão achar vídeos sobre o assunto. Beleza? Tudo bem, Ed? Tudo bem. Vamos aí já responder as perguntas dos ouvintes. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Boa tarde, professor José Cobori. Meu nome é Leandro, falo de São Paulo, capital. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a inversão da curva de juros dos títulos públicos brasileiros. No caso, um exemplo, as NTN-Bs, né? Teve uma inversão de curva de juros agora, né? Na metade de novembro. Minha dúvida é referente ao que o investidor ele pode entender. Que, por exemplo, os títulos na ponta curta, eles estão sobreprecificados e eles tendem a dar uma arrefecida na parte pré que o Tesouro IPCA paga, ou os títulos da ponta longa estão subprecificados à ponta pré e eles tendem a aumentar a parte pré que é paga na NTN-B e com isso ajustar novamente a curva de juros para o seu ciclo normal, que é uma curva ascendente. Muito obrigado, fica com Deus, um abraço. Bem, vamos lá, Leandro de São Paulo, capital. Leandro, tem um vídeo no canal essa semana e até coloquei um trecho no podcast passado que eu explico exatamente em detalhes como acontece essa inversão na curva de juros e o que ela representa na nossa leitura aqui dos investidores e do mercado da economia, tá ok? E esse vídeo tem um corte nessa semana que explica exatamente isso. Tá joia? Então vou deixar aí para você pesquisar lá e ver e assistir um vídeo de quase 20 minutos, tá bem detalhado. Tá joia? Então vamos à próxima. Boa tarde, professor. Primeiro eu queria agradecer por disponibilizar tanto conteúdo com a gente. E sei que você serve de inspiração para muita gente que tem interesse de entrar no mercado financeiro. E dito isso, o que você acha que seria importante junto com o currículo, além de uma certificação? Por exemplo, um inglês, um Excel? O que você acha que seria bem atrativo para conseguir o primeiro emprego na área? Bom, eu não escutei ele falar o nome nem o local, Ed. Você escutou? Acho que ele esqueceu de falar, né? Não sei se ficou cortado no áudio ou se ele esqueceu. Né? Acho que ele esqueceu. Mas essa aí tá fresquinha para você, Ed. Vou deixar você responder essa aí, tá ok? Bom, vamos lá. Acho que tem muita gente curiosa, né, nessa parte de carreira profissional. Vou dar aqui minhas considerações, né, visto que provavelmente eu estou nessa mesma etapa que você, o que a gente precisa se aperfeiçoar, o que a gente precisa continuar tendo um currículo ali um pouco mais estruturado. E aí depois o professor complementa com a parte dele mais prática, né, visto que ele já está há bastante tempo no mercado. Então, primeiro você tem que escolher qual área que você quer ir, qual cargo que você vai querer escolher, visto que é um mercado muito amplo, né? Vou pegar um comparativo aqui com a área de medicina. Você quer virar médico, mas dependendo do que você vai querer, né? Você vai ter que escolher algumas capacidades, algumas habilidades que você vai precisar ter, né? Dependendo daquele caminho que você escolher. Mas vou tentar falar de um modo geral, né? Principalmente agora que eu estou buscando aí algumas áreas para me introduzir, apesar de eu já estar tocando aqui independentemente, né? De forma autônoma, a consultoria de investimentos, mas você vai precisar ter, como você falou, inglês fluente, não só ali para, às vezes, se comunicar com alguém, né, que a empresa vai te passar lá para fazer uma reunião, mas o mercado tem muita bibliografia de fora, né, então livros, artigos, você vai precisar ter, né, e às vezes até responder um e-mail ali em inglês, então isso é fundamental. A parte de Excel avançado, não necessariamente você vai ser aquela pessoa que vai ficar planilhando e criando fórmulas dentro do arquivo, mas você vai precisar entender, né, se você for passar algum material para você analisar, ou até mesmo você precisar delegar, né, para algum analista ali, você entender as ferramentas por trás, o que ela pode te oferecer para você falar, eu quero que você faça desse jeito, né, use essa fórmula, esse gráfico, então você precisa ter essa ferramenta do Excel, não só ele, como o Google Sheets também,
que o pessoal acaba utilizando bastante. Complementando essa parte HP12, então é fundamental. Os engenheiros usam lá a calculadora científica, a gente vai precisar utilizar a calculadora financeira. Geralmente isso não está no pré-requisito para os cargos que você for buscar, mas vai ser um insumo que você vai ter que usar lá todo dia. Então, possa ser que depois que você introduzir, você vai ter que ser forçado, né, a aprender ali a calculadora financeira, mas no dia a dia, acho que isso não vai ser um pré-requisito eliminatório para o cargo que você esteja buscando. A certificação vai ser muito específica, muita gente tira mais para ter ali a credencial, né, para falar, eu consegui tirar esse certificado, então eu possuo, né, esse conhecimento aqui do exame. Mas eu gosto de falar, né, que as certificações financeiras é como se fosse uma OB, só que específica. Então, se você quer trabalhar lá como advogado, você precisa tirar a OB para você conseguir sua licença para atuar. No mercado financeiro é a mesma coisa, só que em vez de ser um exame amplo, vai depender do cargo que você quer. Então, se você for um analista, se você for um gerente, um gestor, um assessor, um consultor, vai ter uma certificação específica para aquele cargo que você quer e, consequentemente, vai ter ali os skills e o conhecimento necessário para você poder, né, sentar nessa posição. A graduação hoje acho que não é tão relevante, independente do qual você escolher, você pode seguir, né, lá na frente com uma especialização, que é justamente o MBA, que de fato isso tem um peso a mais no seu currículo. Então, você vai precisar ter lá o seu Excel, o seu inglês, o HP12, vai precisar ter uma certificação, dependendo de onde você quer atuar. A graduação, lógico, se você tiver o background ali de engenharia, estatística, matemática, dá uma certa credibilidade a mais na hora que você for preencher a vaga ou falar lá com o recrutador. Mas, do meu ponto de vista, né, o MBA, de você saber ali um pouco mais específico um determinado assunto, ele vai ter um peso maior do que a graduação. E aí, caso você queira dar um passo a mais, né, hoje eu vi que o pessoal está cobrando muito Python, que é uma linguagem de programa, né, o pessoal gosta de falar que é um novo Excel. Então, voltando àquele mesmo exemplo, não necessariamente você vai ser a pessoa que vai ficar escrevendo o código, mas você vai precisar entender dessa ferramenta ali, porque vai ser demandado materiais que vão te enviar e às vezes você vai ter alguém lá da sua equipe para terceirizar esse tipo de serviço. Uma boa comunicação, principalmente com essa questão de alta aí, né, das redes sociais, então eles querem essas pessoas que estejam ali na frente, né, para tocar, principalmente essa parte mais educacional, ali no YouTube, no Instagram. Então, se você tiver uma boa comunicação, vai ser um diferencial. E uma coisa que pesa muito ainda no mercado financeiro é network. Então, você ter um bom ciclo ali de pessoas próximas de você, principalmente na área comercial ali, se você quiser atuar como assessor, consultor, vai ser um pontapé inicial aí que você vai ter uma vantagem competitiva frente às outras pessoas que talvez não tenham tão bem, né, esse ciclo de network formado. Ok, Ed. O Ed é bom que o Ed tá fresquinho aí no mercado, tirou as suas certificações e tá atuando. Então ele é a pessoa mais indicada para te dar esses conselhos. Vamos à próxima. Olá, professor José Cobori. Meu nome é David e eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o mercado fracionário realmente é útil? Porque separando o mesmo ativo em dois diferentes, não acaba diminuindo a liquidez do mesmo? E em alguns momentos faz com que haja uma diferença no preço? Você conhece outros mercados pelo mundo com essa mesma divisão ou alguma coisa parecida? Acredita que o mercado fracionário cairá em desuso no Brasil no futuro? Muito obrigado pelo conteúdo e grande abraço. Bem, vamos lá. David, do Rio de Janeiro. David, é o seguinte, o mercado fracionário, na realidade, porque o mercado padrão, o lote tem 100 ações, né, em geral. Tem 100 ações lá, o lote padrão. E tem pequenos investidores que não têm o dinheiro para comprar um lote completo de 100 ações. Por isso existe o mercado fracionário, né? Você tem lá 27 ações, você consegue vender no mercado fracionário. Ou você quer comprar 27 ações, você vai lá no mercado fracionário. Então, qualquer número entre 0 e 100, o número de ações, você vai no mercado fracionário. Existe uma diferença de valor? Sim, justamente o que você falou, né? O mercado fracionário tem menos liquidez. Então, sempre vai existir um spreadzinho ali entre um mercado e outro. Aí você pode logo levantar uma dúvida de falar, bom, se existe uma diferença e é o mesmo ativo, eu posso arbitrar esse negócio e ganhar dinheiro. É muito difícil você encontrar, digamos, o time de fazer isso, justamente porque tem uma diferença de liquidez entre os mercados, né? Então, sei lá, no mercado fracionário está mais barato que geralmente o mercado fracionário está mais caro, tá? Mas o mercado fracionário está mais caro do que o mercado normal. Aí você vai lá, opa, então aqui está mais barato, eu vou comprar e vender no outro. Você pode até comprar aqui rápido e perder liquidez. Talvez você não consiga vender no outro que não tem tanta liquidez, tá? E aí você, nesse intervalo de tempo, você perdeu aquela oportunidade de arbitrar o negócio. Mas tem gente que tenta? Tem. E por isso mesmo, né, pela teoria da arbitragem, por essa ação da arbitragem, os preços não se descolam muito. Eles ficam sempre muito próximos. Tá ok?
Ed, você tem alguma coisa aí a acrescentar, não? Não, coisa rápida. Eu acredito, né, não sei se é um movimento que a B3 acaba concretizando futuramente, mas o que a gente tem visto é que em outras classes de ativos, BDRs, ETF, opções, ela reduziu, né, o lote padrão, que antigamente era de 10 e hoje é de 1. E ela está percebendo, né, que o perfil novo de novos entrantes aí de CPFs na Bolsa é um perfil que tem um poder aquisitivo menor, tá, né, às vezes receoso ali, não coloca tanto dinheiro. Então possa ser que ela eventualmente, né, venha reduzir o lote padrão também de ações de 100 para 10 ou para 1. Eu acho difícil porque hoje já é normal, né, ter esse múltiplo de 100, mas como ela está fazendo esse movimento em outras classes de ativos, pode ser que ela faça também em ações, a gente tem que ficar de olho aí, que principalmente para o pequeno investidor talvez faça diferença. Vamos à próxima pergunta. Boa tarde, professor Cobori. Aqui é o Anderson Feliciano, de Campina Grande, na Paraíba. Primeiramente, meus parabéns pelo conteúdo de excelentíssima qualidade que o senhor disponibiliza. E eu queria saber mais sobre a estrutura ótima de capital. Como é que eu posso definir o que seria o ideal para a minha empresa entre capital de terceiros e equity, de forma a maximizar o valor para a empresa e para os acionistas? O senhor tem alguma recomendação de livros a respeito? Desde já, muito obrigado. Bem, Anderson de Campina Grande, eu já respondi bastante esse tipo de pergunta sobre estrutura ótima de capital. Eu acho que o Ed aqui pode ter algo mais acrescentado que eu já falei sobre esse assunto. Tá joia? Vamos lá, Ed? Vamos lá, Anderson. Primeiramente, falar aí de Campina Grande, né? Eu fui até um São João lá com meu pai nesses últimos anos, depois fui outras 2 vezes. Infelizmente, aí a pandemia, né, não deixou a gente ir nesses últimos anos. Mas, indo direto, né, à sua pergunta, é uma pergunta que está bem fresca também, assim como acho que no podcast 2 lá que eu participei e falei de contabilidade, né, que eu estava pagando no MBA. E agora a disciplina atual é justamente de estrutura de capital. Inclusive estou tendo o privilégio de ter aula com a Asaf Neto, para quem é do mercado de finanças aí, né, ele é considerado o papa aí desse assunto. Inclusive você pediu recomendação de bibliografia, né, com certeza ele seria o top 1 para você ir atrás. Então, após aí escutar o podcast, né, dá uma olhadinha nos livros dele. Apesar de geralmente eles serem mais acadêmicos, né, eles são mais grossos, então pode ser que o custo seja um pouco mais elevado. Pegando mais objetivamente, né, o que você falou de estrutura ótima de capital, colocando na linguagem de todo mundo, a estrutura ótima de capital nada mais é do que a proporção ideal que a empresa vai escolher lá entre capital próprio, né, o capital dos acionistas, ou capital de terceiros, né, ela pegar ali com credores, empréstimos, financiamentos. E ela vai tentar justamente encontrar essa estrutura ótima, essa proporção ideal, aquela que oferecer menor custo e maior retorno. Então ela basicamente vai ter esse objetivo, né? Ela vai tentar ver ali, qual que é a melhor proporção? 60 próprio e 60 de terceiros, 50-50, ou o contrário, né? 60 próprio e 40 de terceiros. Então existe, né, uma equação que você consegue chegar justamente nesse ideal. Lógico que isso vai mudando, né, ao longo do tempo da empresa. Hoje uma estrutura ótima pode ser diferente para aqui 1 ano, 2 anos, ou que foi, né, 1 ano atrás, então ela sempre tem que estar olhando isso aí com um pouco mais de carinho. E aí quando a gente, né, entra um pouco mais a fundo nessa questão da estrutura ótima de capital, né, basicamente todas as empresas têm 2 objetivos, aonde investir e como se financiar. Então, independente do segmento, quem é o CEO, qual é o objetivo final lá dela, ela sempre tem essas 2 perguntas, né, para quem está lá no departamento financeiro. O que a gente vai investir? Vai ser nesse projeto A, nesse projeto B, a gente vai comprar a empresa X, a empresa Y, e como que a gente vai conseguir dinheiro, né, para viabilizar isso que a gente está querendo. Vai ser pegando ali com banco, vai ser com BNDES, vai ser emitindo uma debênture, vai ser fazendo um follow-on na bolsa. Então ela basicamente fica se perguntando isso o tempo todo, né, visto que ela precisa ali de capital. E uma coisa que muita gente, né, acredita erroneamente, é um mito no mercado, inclusive eu, né, antes de começar a estudar esse tipo de assunto, é que a gente acha que o capital de terceiros é mais caro do que o capital próprio. Na verdade, não é, né? E eu vou explicar alguns motivos aqui, o professor pode dar mais detalhes depois. Mas o capital próprio, ele é mais caro, primeiro, que o acionista tem mais risco, né? Então, se, por exemplo, a empresa entrar em falência, o último a receber são os sócios, o credor, né, que emprestou o dinheiro, ele vai receber antes. Então, a máxima do mercado, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se ele tem mais risco, né, o custo de capital próprio também é mais caro. O segundo, que essa despesa, né, que a empresa tem com juros dessa dívida que ela tem, ela pode abater lá do montante na hora que for calcular o imposto de renda. Então a gente fala que tem um benefício fiscal.
E o terceiro seria essa instabilidade do sócio, né? Ele não sabe se ele vai receber, quando ele receber, qual que vai ser essa proporção, enquanto o credor ele tem o fluxo ali que ele recebe, né? Seja mensalmente, trimestralmente, o que foi acordado, mas ele tem um valor fixo ali, né? O que vai ser amortizado, mais os juros por ter emprestado. Então a gente fala, né? Essa estrutura ótima de capital da empresa, né? Pegando um pouco mais de aprofundamento, talvez alguns ouvintes iniciantes aí não entendam muito bem, mas é o que a gente chama de custo explícito e implícito. Então, o explícito é o capital de terceiros. Então, se for lá no balanço da empresa, né, demonstrativo, você vai ver lá o quanto ela paga de juros, né, em cada um. IPCA mais 2, 7 de prefixado. Enquanto o sócio, né, ele coloca dinheiro, né, a gente vai lá e vira acionista, a gente não sabe exatamente o quanto que a gente vai receber. Por isso que é chamado custo implícito. Né? A empresa ela precisa gerar um retorno, mas esse custo é implícito, né, é chamado custo de oportunidade. A gente não sabe quanto que a empresa vai dar de retorno para a gente, mas se a gente olhar outra empresa que tenha uma oportunidade melhor, a gente facilmente, né, vai trocar essa opção atual por essa que parece ser um pouco melhor. Então, até para não me aprofundar um pouco demais aqui, não ficar extensa a resposta, acredito que seja essa a sua dúvida, né? Então, basicamente, a estrutura ótima de capital é a empresa definir ali qual que vai ser essa proporção ideal e, a partir disso, fazer os cálculos ali financeiros para saber justamente essa resposta. Legal, Ed. Estrutura ótima de capital é sempre um assunto interessante, né? Só passar um pouquinho aqui, complementar um pouquinho mais sobre a intuição, né? A proporção ideal é exatamente aquele ponto onde o risco financeiro da empresa começa a ser elevado, entendeu? Então, por que o capital de terceiros é mais barato? Porque ele tem um risco menor, né? E ele tem benefício fiscal e algumas outras características. E o credor, ele tem um fluxo estável, né? Desconsiderando a inadimplência, ele tem um fluxo dele estável que foi acordado e está contratado. Então, esse capital terceiros é mais barato. O banco empresta o dinheiro para a empresa, estou simplificando o banco, tá? Pode ser emissão de debênture, pode ser captação de dívida, né? Então, ele empresta o dinheiro para essa empresa com a taxa de juros X, sei lá, 7%. Se você for captar esse dinheiro de acionista, de sócio, ele só vai aportar dinheiro na empresa se você der um retorno esperado muito maior do que isso, porque o capital tem mais risco, tá ok? Então essa é a lógica, né? O capital próprio é mais caro do que o capital terceiros, porque o Ed falou aí, é o custo de oportunidade. Então toda vez que você injeta capital terceiro na estrutura de capital, o custo médio ponderado vai cair, né? Você está injetando um capital mais barato, o custo médio ponderado vai cair. No limite, se for 100% de capital terceiros, vai ser exatamente o custo de capital terceiros. E por que no limite não pode ser 100% alavancada a empresa? Porque ela tem um risco financeiro muito maior. E como que você determina esse risco financeiro? É a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, né? Mesma coisa você. Se pessoa física tem um salário, você tem um limite de endividamento ali que você pode pagar todo mês, né? Você tem os seus custos, você tem educação, você tem alimentação, você tem aluguel. Aquilo lá já come um pedaço do seu salário. O banco faz essa análise para emprestar dinheiro para você. Então ele fala, bom, do salário aqui, desse rapaz aqui, está sobrando R$3.000, né? O fluxo da sua dívida que você tiver com o banco tem que estar dentro desses 3 mil. Se ele passar disso, o seu risco financeiro está aumentando. O que o banco vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros para continuar emprestando para você, se ele continuar emprestando, ok? Então, nesse momento que a dívida começa a pressionar o caixa da empresa, o capital terceiros começa a ficar mais caro e o capital próprio começa a ficar mais caro também, porque o acionista vai ver um risco financeiro maior e vai exigir um retorno maior dessa empresa. Então, quando os dois custos de capital começam a subir, o custo médio ponderado de capital volta a subir. Então, tem um ponto ideal ali que a gente chama de estrutura ótima de capital, né? É aquele ponto onde o custo médio ponderado atinge o patamar mínimo ali, então, ok? De juros, de custo de capital que a empresa tem. Então, a intuição é essa. Qual que é o limite de endividamento? Quando começa a pressionar o caixa da empresa, ok? Uma empresa com caixa de geração de caixa estável tem uma capacidade de se alavancar mais do que uma empresa que tem uma sazonalidade, né? No caixa dela, tá ok? E os bancos, as instituições, os investidores, né, que compram debêntures, eles olham essas características para daí saber quanto a empresa tem que oferecer, né, nessa dívida que ela está emitindo e colocando no mercado, quanto ela tem que oferecer de juros para conseguir captar. Se ela tiver um risco maior, vai ter que pagar um juros maior nas debêntures, tá ok? Essa é a lógica. Exato, Anderson. Qualquer coisa, joga no Google e gráfico do WACC, você vai ver justamente isso que meu pai acabou de explicar, né, o professor. Então, o que você deve estar se perguntando, se o custo de capital de terceiro é mais barato, porque a empresa não pega 100%, né, de dívida? Justamente por conta disso, né? Quanto mais ela pega,
mais arriscado vai ficando. Então, se você pegar esse gráfico, ele vai ter um formato de U. Então, existe um momento que você consegue otimizar essa proporção, até chegar justamente na pergunta que você falou, né, da estrutura ótima de capital, e depois, mesmo se ela começar a endividar, vai ficando mais caro, isso vai ficar mais arriscado, tanto para o acionista aportar dinheiro, quanto para os credores emprestar mais dívida, né, então emprestar mais dinheiro. Então, ele tem uma forma de U, né, jogue aí no Google que você facilmente vai encontrar esse gráfico, e depois aí, com a indicação da leitura aí do livro do Asaf Neto, com certeza vai ter bastante capítulo detalhando um pouco sobre estrutura de capital. Vamos à próxima. Olá, professor José Cobori, que é Card, sou de São Luís do Maranhão. Primeiramente, quero agradecer a você pelo maravilhoso conteúdo que o senhor tem difundido aí pelas redes sociais, que tem ajudado muita gente, inclusive pessoas como eu, leigas, no assunto. Minha pergunta é sobre ações. Recentemente eu me interessei pelo mercado de investimentos e aí, claro, não tenho nenhuma formação acadêmica, então eu procurei pela internet. Já adquiri seu livro, gostei, achei de fácil entendimento e, enfim, como eu falei sobre ações, eu recentemente adquiri ações de uma companhia. E aí eu li sobre ela na internet, tudo nos relatórios, ela tem superado suas expectativas, está aí relativamente bem. Só que ela também recentemente anunciou que está fazendo recompra de suas ações. Aí eu não entendo muito bem, porque eu comprei um pouco de ações dela e queria, na verdade, até comprar mais e ficar a longo prazo com essas ações. Só que com relação à recompra, eu fico indeciso. Eu queria saber de você se eu me recusar a vender essas ações quando ela lançar essa recompra, eu posso perder as minhas ações podem ser desvalorizadas, eu posso perder dinheiro, ou eu posso segurar as minhas ações e não vender elas agora quando ela lançar a recompra, que eu não vou ter prejuízo algum. Obrigado. Bem, Card, de São Luís do Maranhão. Vamos lá, Card. Tem vídeos aqui, inclusive recentes no canal, que eu falo sobre programa de recompra de ações, tá? Tem tanto o vídeo regular como tem esse assunto no podcast. Você deve estar fazendo alguma confusão. A empresa tem um programa, as empresas têm programas de recompra de ações. Tem uma que são explícitas, tem outras que ela lança esse programa quando ela tem excesso de caixa, né? Quando a empresa tem excesso de caixa, ela pode fazer duas coisas. Ela distribui dividendos para os acionistas ou ela lança um programa de recompra de ações. Tá? Por que a empresa faz isso? Porque o caixa está queimando na mão dela, né? O caixa é dinheiro do acionista. E aí o acionista está vendo aquele caixa parado sem render, né? Sem ter retorno. Então, se a empresa não tem projetos viáveis, né, que dão um retorno acima do custo de capital, ou seja, geram valor econômico para a empresa e para os acionistas, aquele dinheiro vai ficar parado. Então, ela tem que dar uma destinação para aquilo, né? Ou distribui para o acionista e o acionista decide o que vai fazer com esse dinheiro, ou ela lança um programa de recompra de ações. Inclusive, tem um vídeo recente também que eu falei que o Warren Buffett, né, está com 150 bilhões de dólares em caixa e ele está exatamente fazendo isso, tá? Recomprando ações da própria empresa. Por que uma empresa recompra ações? Para tirar a ação de circulação, né? Então, se ela recomprar as ações e cancelar, você vai, ao invés de você ser diluído, né? Você vai aumentar a sua participação. Então, imagine que você tem aí 1% das ações da empresa, de participação, e a empresa tem 100 ações. Aí ela vai lá e recompra 50 ações e cancela. Ela passou agora a ter 50 ações, né? E a sua participação passou de 1% para 2%, tá ok? Então você vai ter uma participação maior na empresa. E você pode estar fazendo uma confusão porque a empresa não obriga ninguém. Ela vai lá e recompra essas ações no mercado, vende quem quer, né? Você não é obrigado a vender e a sua ação continua valendo a mesma coisa. E se esse programa de recompra for por isso, né, você na realidade está tendo uma vantagem. Então, resumindo, a empresa pode distribuir dividendos para você quando ela tem excesso de caixa, ou ela pode recomprar ações. Das duas formas ela está beneficiando o acionista, tá ok? Você, acionista, é sócio, não tem essa possibilidade que você está com medo aí da empresa recomprar a sua ação na marra, não é isso que acontece, tá? E se você não vender, você perder dinheiro, também não é isso que acontece, tá ok? O exemplo é exatamente esse. Ela recompra ações, se ela cancelar a ação ou deixar em tesouraria, ela vai poder distribuir mais dividendos para os acionistas, digamos, entre aspas, restantes, né, que estão lá no mercado. Tá ok? Ed, você quer colaborar com alguma coisa? Não, só uma coisa rapidinha, né, que eu acho que, pelo menos na minha interpretação da pergunta do Ecard, que eu acho que ele está confundindo recompra com OPA, né? Então são coisas diferentes. O OPA seria a recompra total, né, que é diferente do IPO. O IPO é quando a empresa está entrando na bolsa
E o OPA, quando ela decide sair, seja porque ficou muito cara, ela está perdendo vantagem competitiva, divulgando as informações dela para o mercado. Então, aí, de fato, né, ela vai fazer ali uma totalidade de compras das ações que ela lançou no mercado, né, o free float dela. Então, são coisas diferentes. Como o professor citou, nessa recompra ali, ela não sabe o que fazer com o dinheiro, ela vai comprar e aí vende, né, quem quiser, você não vai ser obrigado. Mas, de fato, ali aconteceu um OPA, aí você vai ter que olhar com um pouco mais de carinho. Legal. Lembrando que o Ed falou do OPA é a oferta pública de aquisição, tá? Ela está tirando as ações de mercado. Aí, você entrar ou não, que o Ed está falando, você tem que avaliar, porque se você não entrar, a ação, teoricamente, vai perder quase toda a liquidez, né? A empresa vai tentar retirar o máximo possível de ações. Aí vai sobrar muito pouco os acionistas. Então, a tendência é que, óbvio, vai ter um valor justo lá que o acionista aceita. A empresa geralmente faz com essa precificação, né? Com esse valuation aí que seja vantajoso para o acionista vender. Coloca essa oferta pública e tira as ações do mercado, né? Quem não quiser vender vai ficar no mercado sem liquidez com a ação, tá ok? Então a tendência é que todo mundo faça adesão a essa OPA, desde, óbvio, que o valor esteja justo, tá ok? Vamos à próxima. Olá, professor José Cobori novamente, aqui é Leandro, São Paulo, capital. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre fundos de previdência, né, para pessoa física. Eu gostaria de saber, na opinião do senhor, se eles são viáveis ou não. Né, no meu ponto de vista, né, eu fiz uma análise minha e, para mim, eu presumo que não compense, porque o cotista, paga uma taxa de administração muito alta. E se você for ver, basicamente a carteira dos fundos são NTNBs e um pouquinho de ações, coisa que o próprio investidor, do meu ponto de vista, ele poderia fazer, sem pagar essa taxa que, num longo prazo de 20, 25 anos, acaba dilapidando o patrimônio do cotista. Então, no meu ponto de vista, acaba não compensando. Mas eu vejo que esses fundos, em várias notícias na internet, eles estão crescendo em volume. Então, para mim, talvez eu não esteja enxergando algo. Eu gostaria de saber, por favor, a opinião do senhor sobre esse tipo de fundo. Muito obrigado, fica com Deus, forte abraço. Bem, Leandro de São Paulo, capital. Leandro, o Ed, inclusive, ele dá essa assessoria, né, essa consultoria aí para investidores aí sobre fundos de previdência. Então, novamente, ninguém mais adequado do que ele para responder essa pergunta sua. Vamos lá, Ed? Vamos lá, Leandro. Acho que foi outro ouvinte, né, pediu um negócio de certificação, inclusive essa é a temática que mais cai nos exames, né, assunto de previdência. Mas acho que vou tentar pegar um pouco mais da essência da pergunta que você, né, que eu acredito que seja a resposta que você está buscando, que é justamente se faz sentido, né, você terceirizar isso, seja para um fundo de previdência ou outros fundos de investimentos, até para profissionais da área, ou se faz sentido você fazer sozinho, né, visto que você viu que facilmente você conseguiria replicar a estratégia do fundo. Inclusive, quase todos os fundos eles possuem, né, essas informações públicas, você pode entrar lá na CVM facilmente e ver o que o gestor está investindo, né, quais ações, quais fundos imobiliários, quais outros fundos que ele tem no portfólio dele. Basicamente, você precisa se perguntar, né, que de fato, se você falar, eu consigo fazer sozinho. Quase tudo no mercado os investidores conseguem fazer sozinho. O que você precisa saber são 3 coisas. Primeiro, se você vai ter tempo, se você vai ter conhecimento necessário para tomar uma decisão confortável e seguro. E o terceiro é se você gosta disso, né? Então muita gente tem tempo e tem o conhecimento, mas não gosta, né? Acha muito chato. Muita gente tem o conhecimento e gosta de fazer, mas não tem o tempo. Tem muita gente que tem tempo e gosta, mas não tem o conhecimento. Então você basicamente vai precisar ter esses 3 pilares, né? E não tem nada de errado em você terceirizar, né? Pegar uma comparação fácil aqui, né? A gente consegue fazer nossa própria dieta, mas você quer dar um passo a mais, você procura um nutricionista. Você consegue malhar sozinho, né? Mas você quer ter um acompanhamento ali um pouco mais próximo, você vai contratar um personal trainer. Então, por que no mundo dos investimentos seria isso diferente? Então, a única coisa que você precisa saber, né, e estar bem ciente na hora que você for tomar essa decisão, são os custos envolvidos, né? Eles precisam estar claros e os órgãos reguladores pegam muito no pé, né, essa questão da transparência. Então, no fundo de previdência, como você mesmo falou, né, às vezes tem taxa de entrada, taxa de saída, taxa de administração, taxa de custódia, taxa de carregamento. Então, na hora que você coloca isso no papel, pode dar um número absurdo e talvez para você não compense, né? Mesmo que talvez esse profissional consiga ter um retorno melhor, né, visto que ele tem mais capacidade, tem uma equipe lá para fazer essa gestão, talvez você com conhecimento menor, né, por não ter esse custo, consiga ter um retorno melhor, né, justamente porque isso, a longo prazo, come muito o seu patrimônio. Inclusive, eu fiz uma planilha para calcular justamente isso, né, para mostrar para meus clientes, lá para os alunos do Guia Prático,
né? Eu peguei aqui um exemplo para te mostrar. Então, se um fundo ele cobra 2% de taxa de administração, né, seja de previdência ou outro, isso vai comer 15% do seu patrimônio em 10 anos. Né? E se você aumentar esse horizonte para 30 anos, que geralmente os fundos de previdência, né, eles abrem um leque maior de prazo, né, comeria 25% do seu patrimônio, ou seja, um quarto você deixou ali com aquela equipe para fazer essa gestão por você. Então você precisa colocar na balança, né, se faz sentido esse custo, e aqueles 3 pilares que eu falei, né, se você tem tempo, conhecimento e se você gosta. Se algum desses 3 pilares ficar um pouco perneta ali, talvez faça sentido você terceirizar, mas de fato você gosta, tem tempo e tem conhecimento, né, faz sentido e você conseguiria facilmente não só replicar, mas criar o seu próprio portfólio de investimentos. Legal, Ed. Bem abrangente aí essas respostas, né? Bem, vamos lá agora às perguntas em texto. Olá, professor, boa tarde. Meu nome é Natália, de São Paulo. Gostaria de parabenizá-lo por todo o esclarecimento e conhecimento que nos traz. Sou uma apreciadora assídua do seu trabalho. Gostaria de saber se o momento em que vivemos de alta de juros e inflação, que eu praticamente acredito que já está próxima a uma estabilização, seria propício para se investir no Tesouro IPCA, pensando em ganhar com a valorização de curto prazo, considerando que uma queda na taxa de juros, teremos um aumento no PU do título IPCA. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bem, vamos lá, Natália. Você parece que teve até uma outra pergunta parecida dessa aqui, mas eu peguei a sua porque ela está um pouco mais abrangente, né? Então você está imaginando aí que a gente está numa alta de juros e, teoricamente, quando esses juros começar a cair, ele vai ter um efeito positivo na parte pré da NTN-B, que é o Tesouro IPCA. Para quem não sabe, a NTN-B tem uma parte pré e uma parte pós, né? A parte pós é o IPCA, você não sabe agora, você só vai saber quando você vender o título, por isso que ele é pós-fixado, e a parte pré é os juros que você negociou agora, IPCA mais 7. Então esse 7 é o pré-fixado, tá? Como a taxa de juros está subindo, essa parte pré tende a aumentar, né? Se o Tesouro ou o mercado estiver negociando esse título, o Tesouro estiver colocando mais título no mercado, ele vai ter que pagar uma taxa de juros maior porque a taxa Selic está subindo. Okay? Então, quando ele aumenta essa taxa de juros, como sempre, a taxa de juros está no denominador da fórmula, quando você trouxer de novo o valor presente do título vai cair. Então, o que a gente chama aqui de PU, que a Natália citou, né, Natália? Então, o PU vai cair. A gente não está ainda próximo dessa, digamos, esse topo, né, do ciclo da alta de juros. A ponta longa está batendo lá 11, tem gente que já acha que vai passar muito mais disso, e a gente, teoricamente, ainda passou agora da metade do caminho. Tá, okay? Então, esse negócio de tentar ficar acertando o time de negociação de título público não é tão simples assim. Tá? Tanto que tem gestores, vários fundos aí, que tentam, né, fazer isso, mas os fundos mais conservadores não ficam fazendo isso o tempo todo. Tá, okay? Porque a gente ainda está num ciclo de alta. Quando estiver chegando próximo do final desse ciclo de alta, você, na realidade, tem que olhar o título que você está negociando. Então, você está negociando uma NTN-B que vai vencer daqui 20 anos, ela vai ter um efeito diferente de uma NTN-B que está vencendo daqui 10 anos. Tá, ok? No curso, acho que eu até ensino isso, né, Edson? No curso Segredos da Independência e o Comportamento dos Mercados. O efeito, né, da taxa de juros nos títulos de longo prazo e de curto prazo. Os de longo prazo ele tem um risco muito maior, essa variação é maior, tá? Então, quanto maior o prazo, uma pequena mexida na taxa de juros aqui de curto prazo agora vai ter um efeito muito maior lá nos de longo prazo. Então, depende muito de qual título você está negociando, né? A NTN-B que vai vencer daqui 5 anos, daqui 10, 15, 20, 30 anos, essas NTN-Bs têm comportamentos diferentes a depender do momento que a gente está nesse ciclo de alta, tá, ok? Então, isso não é, digamos, tão simples assim, mas, grosso modo, se ainda está subindo a taxa de juros, os títulos ainda vão sofrer nessa sua parte pré-fixada. Tá ok? Ed, alguma coisa aí a acrescentar? Não, justamente só esse alerta para a Natália, né? Porque quando a gente aprende ali essa fórmula, né, que a taxa está inversamente proporcional ao preço, parece, né, ser simples intuitivamente. Se a taxa estabilizar e começar a cair, o preço vai se valorizar, eu vou vender antes do vencimento e vou colocar o lucro no bolso, né? Tem gestores que são especialistas nisso e eles erram, né? Só para você pegar também um dado mais preciso, é só pegar o Boletim Focus, que é o relatório ali econômico que o Banco Central disponibiliza, né, semanalmente, pega o do primeiro segunda-feira do ano e pega agora, né? Você vai ver que os melhores economistas, os melhores bancos, os melhores fundos, eles erraram totalmente a previsão. E não só isso, né? Nas últimas 30 semanas ele vem se aumentando
seguidos. Então imagina se esses caras que são especialistas, eles estão errando a previsão, né? Eles estão colocando abaixo do que de fato está vindo na prática. Imagina a gente, né? Meros mortais que não tem tanto conhecimento e às vezes não está vivenciando tanto o mercado, né? Então parece ser simples, mas se esses caras estão errando, né, dificilmente também a gente vai acertar o time. Ele não que seja impossível, mas não é tão simples assim quanto parece. Legal, Ed, é isso mesmo, tá? Como eu falei, não é tão simples assim operar títulos públicos, tá ok? Ainda mais com essa operação olhando a curva de juros. Tem operações que você consegue fazer? Tem. Você ficar arbitrando o LTN com DI futuro, tal, mas você tem que ter primeiro muito conhecimento e tem que ter uma capacidade de execução muito rápida, tá? Que infelizmente os investidores individuais não têm, né? Então vamos aqui, Ed, a última, em texto, né? Boa tarde, professor Cobori. Sou o professor Roberto Massi, Vila Mariana, São Paulo. Acompanho seus trabalhos com muita admiração. Minha pergunta é a que sempre recebo de meus alunos. Quais critérios devo dimensionar investimentos de curto, médio e longo prazo? O maior debate sempre gira em torno da idade e da necessidade. Por exemplo, tenho 35 anos, quero um imóvel em curto prazo. Devo focar em investimentos com maior retorno e maior risco? Ou devo investir a longo prazo com menos riscos e me conformar em pagar aluguel por longo prazo? Afinal, o que seria esse longo prazo? Um grato e grande abraço. Vamos lá, Roberto de Vila Mariana, São Paulo. Roberto, na realidade, esse conceito de curto, médio e longo prazo está associado muito mais, quando a gente fala de investimentos, ao risco, né? Então, eu sempre oriento, invista sempre com visão de longo prazo, porque o mercado no curto prazo ele é muito volátil, né? Então, se você vê um gráfico de qualquer ativo, ele no curto prazo, que se você, né, inclusive esses gráficos todos que você acessa na internet, você pode pôr lá, eu quero período de 1 mês, quero período de 3 meses, 6 meses. Você vai ver quando você pega os prazos mais curtos, você vai ver um formato gráfico assim muito doido, né, muito volátil. Aí você vai aumentando, ele vai ficando menos volátil. Se você pegar um gráfico de 5 anos, você vai ver que ele está volátil aqui dentro desses, digamos, pequenos curto prazo, mas a longo prazo, óbvio, se for um ativo que se valoriza no longo prazo, né? Ele vai estar volátil aqui, mas no longo prazo ele subiu, tá, em relação àquele ponto inicial. Então, quanto mais você operar no curto prazo, mais sujeito você está a essa volatilidade do mercado. E quanto mais você focar no longo prazo, você está fugindo dessa volatilidade, porque no longo prazo a tendência é que ele se valorize, o ativo. Qual que é a ciência disso aí? Saber escolher o ativo. Então, por isso que eu sempre ensino como escolher esses ativos. Agora, e você tem que ter, eu sempre cito, disciplina e horizonte de tempo. Então, se você tem um horizonte de tempo longo, você vai correr menos risco. Você deu esse exemplo, e aí é muito pessoal, né? Essa coisa muito pessoal. Fala, mas eu quero comprar um imóvel, eu tenho que arriscar num investimento que vai me dar uma possibilidade maior de retorno e vou correr um risco maior. Por isso que eu falo muito pessoal, você está correndo um risco maior, não quer dizer que você vai ganhar, né? Você tem uma grande chance de perder. E aí, se você perder, vai ficar mais distante ainda de você comprar esse imóvel, tá? Você está partindo do pressuposto que você vai acertar. Se você acertar, tudo bem. Você vai comprar um imóvel antes do que você imaginava. Se você perder, né, seu investimento não tiver sucesso, essa compra do seu imóvel vai ficar mais longe ainda do que você imaginava. Tá? E quando você fala, já que você deu o exemplo de imóvel, quando a taxa de juros começa a subir, você vê que o mercado imobiliário começa a desaquecer. Por quê? Porque começa a compensar muito mais você pagar o aluguel do que você comprar o imóvel. Tá? Inclusive para quem está investindo, né? Porque quem investe em imóvel, ele vai, compra o imóvel e aluga. Tá? Então, quando o retorno do aluguel percentualmente é menor do que o retorno em renda fixa, a tendência é que o investidor invista em renda fixa. Né? Quando o retorno do aluguel for maior do que em renda fixa, quando a taxa de juros era 2%, compensava, né? Você comprar o imóvel. Agora talvez não compense. Compensa você pegar, assim, você tem R$1 milhão. Compensa você colocar esse R$1 milhão lá na renda fixa, que essa rentabilidade mensal vai ser muito maior do que o aluguel. Então, se você tem R$1 milhão para comprar, investe em renda fixa, né? Vai ter uma rentabilidade mensal ali sobre esse seu patrimônio maior do que o aluguel. Então, você mora do mesmo jeito, paga aluguel, ainda tem, vai deixando um pouquinho lá para ir aumentando seu patrimônio. Tá? Então, a lógica é essa. E curto, médio e longo prazo, você falou, depende da idade, óbvio, né? Você chegar para um cara de 70 anos e falar assim, ó, você tem que investir com um horizonte de 20 anos. O cara fala, pô, mas com 90 anos eu vou ficar rico e que vai adiantar, né? Ou você pega um menino de 20, 25 anos, você fala, ó, você tem que investir com um horizonte de 25 anos. Para ele, isso pode ser bem plausível, né? Então, quanto mais horizonte de tempo, menos risco você vai correr, tá ok? E curto, médio, longo, eu considero longo prazo acima de 10 anos, tá? Médio prazo, sei lá, 5 anos. Abaixo disso, já pode ser
chegando próximo ao curto prazo, tá? Por quê? Porque se você errar no seu investimento, esse tempo não vai conseguir corrigir o seu erro, tá? Então, digamos, você apostou numa empresa agora, em vez dela subir, ela cai. Ela provavelmente não vai recuperar todo esse patamar. Tem várias ações hoje que você está vendo que estão caindo muito, né? Quem comprou lá no topo, provavelmente vai levar mais de 5 anos para recuperar esse erro no investimento dele, tá? Então, o que o horizonte de tempo te dá? Te dá a oportunidade de corrigir seu erro, tá ok? Essa é a minha visão. Ed, alguma coisa a acrescentar? É só falar justamente esse referencial, né? Não existe certo e errado, o que é curto, médio e longo prazo, né? Às vezes as pessoas vão falar que curto prazo é meses, para alguns vão ser anos. Eu particularmente considero médio prazo entre 1 e 3 anos, longo prazo acima de 5, curto prazo abaixo de 1, mas não existe uma resposta, né? Mas para te dar um referencial, te mostrar isso, e para finalizar o podcast, te dar um outro dado aqui para mostrar que você não precisa arriscar tanto para ganhar dinheiro, né? As pessoas acham que você precisa pegar ali um investimento que vai se multiplicar por 50, por 100 para de fato conseguir alcançar seus objetivos, que no seu caso você usou o exemplo de comprar um imóvel. Então aqui, se você tiver 15% de rentabilidade ao ano, você consegue multiplicar o seu capital em menos de 5 anos. Ou seja, você quer comprar um imóvel de 1 milhão, você está com 500 mil guardado hoje, né? Em menos de 5 anos você vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, mostrando para você que 15% não é uma taxa absurda. Inclusive, hoje em dia, né, com a Selic aumentando, já tem algumas rendas fixas que estão pagando esse percentual. Ou seja, você vai ter ali, né, lógico, alguns critérios que você vai precisar analisar, mas um ativo um pouco mais seguro e tendo esse objetivo aí de 5 anos se concretizado. Então, não precisa correr muito risco, né? Saiba analisar isso, não precisa pegar aqueles vendedores de sonho. Né? Você tendo uma consistência aí de rentabilidade, você vai conseguir aí alcançar seus objetivos. Legal, Ed. É isso aí. Bom, o episódio de hoje fica por aqui. Agradecer novamente aí a participação do Ed respondendo essas perguntas. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. E em texto equivalente a uma leitura nesse prazo. Tá ok? Agradeço a presença de todos. Ed, um forte abraço para você e um forte abraço a todos os ouvintes. Até mais, um abraço. Até semana que vem. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.